Hoje eu vou falar de uma pessoa muito importante. Essa pessoa ela é um técnico, um professor, um grande líder. E vocês vão descobrir um pouquinho da história dessa pessoa. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Atos 4, Atos capítulo 4, Você filma? versículo 36 ao 37. Interessante da história desse homem, que ele estava num grupinho que foi chamado de cristão. Pensa você num grupinho e ali o pessoal, olha lá os cristãos, pela primeira vez na história usaram esse nome ali. O grupinho de cristão estava este homem. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história de Barnabé. Então vamos ler Atos 4, do 36 ao 37. O relato bíblico diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés do apóstolo. Aqui interessante que Barnabé ele recebeu um apelido. E qual que era o apelido de Barnabé? Filho da consolação. Quantas vezes a gente está envolvido em algum local e sempre tem alguém que coloca um apelido, um nome que significa nós como pessoa. Barnabé aqui, ele conhecia o cristianismo, ele viu que o cristianismo estava crescendo e ele precisava, obviamente, de estrutura, tanto financeira quanto de pessoas. E o que Barnabé fez? Barnabé vendeu uma propriedade e investiu no cristianismo. Barnabé não só praticava como missionário, como um bom pregador, mas ele investiu. Porque quando o cristianismo, quando a igreja está crescendo, vem pessoas com necessidades, a demanda tudo aumenta. E ali Barnabé, de uma forma generosa, ele tirou da sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos, os alunos de Jesus. Mas aqui tem uma coisa que me chama muita atenção. O nome de Barnabé não era Barnabé. Qual era o nome de Barnabé? Era José. Mas os apóstolos fizeram questão de colocar um outro nome do Barnabé. Na tradução aqui fala que Barnabé era um consolador, uma pessoa que levantava a moral das outras pessoas. Mas tem uma outra tradução aqui que fala que Barnabé é aquele que dá ânimo. Interessante isso. Então Barnabé já era uma pessoa diferenciada pelo nome que ele tinha. E agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Se sua família hoje tivesse que dar um nome, um apelido para a sua pessoa, algo que significasse você, sua família, os seus amigos e a equipe administrativa da igreja, que nome você receberia? Será que seu nome seria Chegou o Senhor Pacífico? Olha, chegou o Senhor Alegre. Não, chegou o mentiroso. Não, chegou o falso. Chegou o zero à esquerda. Chegou uma pessoa de valor. Qual apelido você receberia? Se o grupo de pessoas tivesse que dar o seu nome para você, um significado para você, você não chamaria mais João, mas teria que ter um nome e um significado. Chegou o pacificador, chegou o missionário, chegou o homem de Deus. Qual nome você receberia? Qual nome você receberia pelo significado da pessoa que você é? Mas aí você pode estar perguntando agora, mas o ser humano ele falha, nas atitudes de escolher o nome, ele pode dar um nome errado. E Deus? Que nome Deus está te dando neste momento? Que nome Deus está te dando neste momento? Será que Deus está te dando, chegou o Filho de Deus, chegou o meu braço direito? Ou será que Ele está falando um outro nome? E a pergunta que fica hoje é, que nome Deus está lhe dando? Que apelido Deus está lhe dando como pessoa? Interessante da história de Barnabé, que hoje em dia, hoje e sempre, a gente sempre vê muitos dons. O dom da música, tem pessoas que cantam maravilhosamente, o dom da pregação,
o dom de ajudar o próximo. Tantos dons, e Barnabé ele tinha um dom fantástico, que era o dom de encorajar as pessoas. Barnabé, ele encorajava as pessoas de uma tal forma. Barnabé era um observador. Barnabé olhava a pessoa desanimada, todo mundo desacreditando daquela pessoa. Barnabé, vem comigo que você vai fazer a diferença. Eu sei que você mudou, eu sei que você está transformado. Barnabé, ele é citado só no livro de Atos 29 vezes e 5 vezes na Cartas Paulinas. A gente vai continuar lendo a história de Barnabé. Ele tem uma participação muito importante. No início eu falei que Barnabé é um bom técnico, é um bom professor, um homem que fazia a diferença. Chegava, pegava aquela pessoa que muitos achavam desacreditado, e Barnabé levantava e levava, e este homem fazia a diferença. Barnabé simplesmente revelou o camisa 10 do Novo Testamento. Barnabé revelou Paulo. Quando ninguém acreditava, Barnabé falou: vem comigo, Paulo, você vai fazer a diferença. E Paulo foi um milagre, um assassino, uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que irritava os cristãos. Paulo era aquela pessoa que o cristão não pode ter ódio, mas provavelmente no coração ali os cristãos olhavam: chegou o Paulo, como ele poderia morrer, como ele poderia desaparecer. Esse Paulo nos perturba, ele nos atrapalha. E Paulo, de uma forma milagrosa, de repente virou cristão. Jesus apareceu para ele. E Paulo teve que desaparecer por um tempo, porque de perseguidor ele passou a ser aliado dos cristãos. Então Paulo desapareceu. Mas eis que depois de muitos anos, um movimento ali de Jerusalém, eu posso chamar de uma Copa do Mundo, estava ali os melhores para fazer a missão. E Paulo chegou Paulo foi convocado para estar entre os melhores missionários após Cristo. Cristo se foi e ali foi o grande momento da missão, porque o cristianismo é o evangelho para todo mundo, e ali se reuniram. E Paulo chegou, depois de Paulo ter desaparecido daquele milagre fantástico, se tornou um cristão. Paulo veio se envolver com todos esses cristãos neste momento. E aí a gente agora vamos ler Atos 9, do 26 ao 27, que vai falar um pouquinho dessa reunião, dessa chegada de Paulo, dessa chegada desse cara chato, dessa pessoa insuportável, que entre aspas, de repente virou um cristão. E vamos ler Atos 9, do 26 ao 27. Atos 9, do 26 ao 27. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou se juntasse aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou eles como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele, e também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Paulo, ele pregou de uma forma tão ousada, tão magnífica, e quando ele esteve distante, e Barnabé observou isso. E quando Paulo chegou no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, eles não acreditavam em Paulo, porque, como eu disse, Paulo era uma pessoa insuportável, ele odiava as pessoas, eles odiavam os cristãos, e eles tinham medo. É como você vê uma pessoa horrível, um assassino, qualquer outra pessoa que seja má, e de repente entra na igreja e ele vai se envolver em um projeto, numa liderança. Será que a gente vai confiar nessa pessoa? Este era Paulo. Será que você ia deixar Paulo com o seu filho? Será que você ia deixar Paulo com as criancinhas? Será que você ia deixar Paulo em algum momento? Porque, concorda comigo, Paulo poderia usar aquela estratégia de acabar com a liderança da igreja. Ali estavam os alunos de Cristo, viu Cristo do lado, acompanhou Cristo.
Paulo podia destruir uma tática, se fazer de bonzinho e destruir eles. E era isso que os apóstolos pensavam. Era isso que aquelas pessoas pensavam. Mas Barnabé já acompanhava Paulo. Paulo ele errou e trabalhou muito para ser reconhecido. Ele foi desprezado. Todo ser humano tem uma segunda chance. Todo ser humano é pecador. Paulo ele errou. Ele foi transformado. Mas a transformação de Paulo foi dia após dia. Não foi de um dia para o outro. Paulo não ficou bom. No outro dia as pessoas, nossa, está todo mundo confiando em Paulo. Não foi assim. É dia após dia. Foi anos, anos e anos. Há relato que Paulo ficou distante por 3 anos. E ainda assim as pessoas não acreditaram em Paulo. Muitas vezes, muitas pessoas se transformam e a gente não acredita mais nela. Porque é difícil de acreditar. Mas a mudança é dia após dia. Não é de uma hora para outra. E mesmo que as pessoas não reconheçam que você mudou, não reconheçam a sua segunda chance, uma coisa é certa. Se Paulo não fosse aceito aqui, ele ia continuar. A vida eterna, de qualquer forma, ia ser dele. Talvez os apóstolos naquele momento não entenderam que Paulo foi um homem transformado. Mas uma coisa é certa. Todos os dias é dias de mudança. Principalmente quem precisa de uma segunda chance, é necessário trabalhar todos os dias, mesmo que os seres humanos não reconheçam. E aqui Barnabé levou Paulo consigo para fazer a missão. Barnabé deu uma chance para Paulo. Vem comigo, Paulo. Hoje Paulo simplesmente, na linguagem popular, é o cara do Novo Testamento. E Paulo fez toda a diferença. E Barnabé aparece no outro relato. Porque aqui foi a primeira grande missão, a primeira grande copa. E veio a segunda. A segunda missão. E Barnabé aparece mais uma vez. E agora é com Marcos. Os historiadores dizem que Marcos foi o primeiro evangelho na ordem cronológica da Bíblia. Marcos, esse homem fantástico. Você sabia que Marcos já foi um fanfarrão? Marcos desistiu da missão. Paulo tinha raiva de Marcos, porque ele estava indo na missão e de repente Marcos desistiu, voltou para trás. Sabe, hoje não é fácil ser cristão, porque tem o trabalho, tem estudo, tem família, tem tantas coisas, e aí vem as coisas da igreja, tudo se soma. E às vezes a gente tem momentos que fica desanimado. Sabe, aquele momento que você não tem forças, e aí você participa de um projeto e de repente está tudo certo e você dá para trás. E você entra naquele desânimo e está tudo organizado e uma das principais pessoas recua. Esse era Marcos. Marcos recuou, deixou Paulo e Barnabé na mão. Não é fácil fazer a missão. Nós vamos ler aqui no Atos. Vamos ler aqui novamente na Bíblia a história. Como que Paulo reagiu em relação à desistência de Marcos. E agora Marcos voltando novamente para fazer a segunda missão. Vamos ler em Atos 15, do 36 ao 40. Atos 15, do 36 ao 40. Atos 15, do 36 ao 40. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também aquele que desistiu, João, chamado Marcos. Mas Paulo
não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença, eles brigaram. Paulo, aquele que recebeu a segunda chance de Barnabé, eles brigaram por causa de Marcos. E continuando, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a famosa dupla Silas, partiu encomendado pelos irmãos na graça do Senhor. Olha que interessante. Paulo brigou com Barnabé. Sabe aquele Barnabé que levantou Paulo num momento difícil, num momento que ninguém acreditava? Que Paulo agora já estava fazendo a diferença. E Paulo brigou com Barnabé por causa de Marcos, porque na cabeça de Paulo, Marcos ia desistir novamente. Mas Barnabé falou: não, vem comigo, eu vou te dar uma chance. Vem comigo, você desistiu da primeira vez, você não esteve bem na primeira vez. Agora, vem comigo, vamos fazer a diferença. Paulo, aquele que perseguia, recebeu uma segunda chance. Marcos, aquele que desistiu, recebeu uma segunda chance. E você tem a segunda chance. Mesmo que ninguém acredite em você no dia a dia, a prova que você mudou é nas oportunidades. Paulo e Marcos, ele provou para as pessoas que mudou foi na oportunidade. Foi quando deram a oportunidade para eles fazerem a diferença. Porque quando Barnabé deu a oportunidade para Paulo, e se Paulo fizesse qualquer outra coisa que fosse diferente de fazer a missão, Paulo não teria mudado. Da mesma forma, Marcos. Se Marcos tivesse desistido pela segunda vez, Marcos não teria mudado. Então, é dia a dia quando a gente busca a segunda chance. E vai chegar um momento que vai vir a oportunidade. E você precisa estar preparado. Temos que ser um Barnabé. Temos que ser um encorajador de pessoas. Temos que ser pessoas que aconselham, pessoas que revelam, pessoas que cuidam. Uma coisa interessante, você lembra a pessoa que falou para você entrar naquele emprego? Você lembra da pessoa que falou, você nessa posição, você pode fazer isso? Você lembra da primeira pessoa que falou para você, vai lá no altar cantar? Você lembra? Você lembra da primeira pessoa que falou para você, vai pregar? Você lembra da primeira pessoa que falou, seja um ancião? Você lembra da primeira pessoa que falou, seja um diácono? Você lembra da pessoa? É tantos detalhes que a gente esquece. Isso é uma forma de encorajar as pessoas, que muitas vezes a gente não quer e as pessoas falam pra gente, vai, faz, você consegue. Nem a gente acredita na gente. Tem uma história interessante que passou aqui no Provide Vídeo. Eu falei, olha que história legal. Quem aqui já ouviu falar da empresa Impromove? A empresa Impromove é uma empresa conhecida, principalmente no ramo adventista, que vende uniformes, roupa em geral, principalmente ligado à igreja. É uma grande empresa. Mas como que eles começaram? Olha que interessante. Eles estavam passando por um momento difícil, dívidas, e eles, sendo adventistas, foram procurar uma solução numa escola. E lá, próximo dos Dias das Mães, eles ofereceram 2 bonequinhos para vender, dar de presente para os Dias das Mães. A diretora, já preparada, com todo o cronograma do ano, falou o que para ele? Não, porque a gente já tem o que dar para as mães. A gente já está preparado. Mas ela deu uma ideia para ele. Por que você não vende sandálias personalizadas?
Vende sandálias personalizadas. Vende. E aí ele saiu com aquela ideia. É interessante, vou vender sandálias. Mas aí tem toda a dificuldade. Eles fizeram tudo lá, um cronograma, correu atrás de pessoas para ajudar, torneiro mecânico para ajudar a fazer os furos. E ali deu certo aquela ideia. Ficou por 4 anos. Aquele não, mas aquela ideia da diretora, será que ia dar certo se ele vendesse bonecas? E ali eles começaram a vender chinelos, sandálias, por 4 anos. Mas aí chega uma pessoa e fala, faz para mim 100 camisetas, mas eles não fabricavam camisetas. Outra ideia. E aí eles estudaram naquela correria. Tá bom, vamos fazer. Fizeram a camiseta. Vê que as pessoas foram dando ideias para eles de coisas que eles nem imaginavam fazer. E aí veio a pandemia, eles ajudou muitas pessoas com estudos, com reuniões, conseguiu vender máscara e sobreviveu à pandemia e a empresa está consolidada hoje. Interessante que foi ideia de pessoas. Foram pessoas que encorajou eles, que fizeram a diferença na vida deles. Invista em pessoas. Paulo é um grande destaque do Novo Testamento. Ele tem 13 cartas e várias viagens. Olha que interessante. Não que seja humilhante ou é humilhante, mas naquela época, sem avião, sem carro, Paulo fez viagens e viagens para vários e vários países. Como que é interessante, Naquela época, sem estrutura, sem nada, viajar, navegar em alto mar, além de escrever tantas cartas, como Paulo foi destaque, como aquele desacreditado, aquela pessoa que perseguia cristão, aquele, palavra feia, mas um assassino, um destruidor de cristão, fez tanta diferença. Este era Paulo. E Marcos, olha que interessante de Marcos. Marcos, primeiro, segundo historiadores, escreveu o Evangelho. Na Bíblia, Marcos está em primeiro, está Mateus, mas muitos historiadores dizem que Marcos foi o primeiro a escrever, o primeiro a falar de Cristo. 2 pessoas que foram desacreditadas e fizeram toda a diferença. E interessante que aqui no relato da Bíblia falou que Paulo, Marcos, eles brigaram, Brigaram de uma tal forma que Paulo não queria Marcos na sua segunda viagem missionária. E aquela briga foi tão feia que a gente imagina, Paulo foi para um lado, Marcos foi para o outro, e eles ficaram brigados. Será que Barnabé agiu de forma errada? Porque Marcos era primo de Barnabé. Será que eles ficaram brigados? Porque como a gente vê no relato do Novo Testamento, Paulo foi o destaque. Paulo escreveu demais. E eu peço que vocês abram a Bíblia em Filemão. Filemão do 1 ao 24. Filemão do 1 ao 24. O que será que Paulo fala de Marcos? Aquele que ele não queria do seu lado. O que será que Paulo fala de Marcos? Aquele que ele não queria do seu lado. Em Filemão do 1 ao 24 diz assim: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Você viu que Paulo reconheceu que Marcos mudou. Paulo que não acreditava em Marcos. Paulo que brigou com Marcos. Paulo que brigou com Barnabé. Eles brigaram tanto que foi cada um para um lado. Paulo formou aquela dupla famosa com Silas e Barnabé chamou Marcos contigo. E tem mais relato. Paulo fala mais de Marcos. Agora, em 2 Timóteo, do 4 ao 11.
Segundo Timóteo, do 4 ao 11. Segundo Timóteo, do 4 ao 11, diz assim: fala de pessoas que o abandonou. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. É Paulo falando. Encontre Marcos. Olha o Paulo pedindo apoio. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Olha que interessante. Paulo está pedindo a ajuda de Marcos, aquele fanfarrão, aquele que desistiu, aquele que em algum momento da sua vida achou que o evangelho estava pesado demais, achou que não conseguia cuidar da sua família, não conseguia cuidar tudo ao mesmo tempo. Agora Paulo reconheceu em Marcos que ele é um grande aliado. Eu acho interessante dar segunda chance quando Cristo fala para as pessoas que Ele perdoa o pecado. Ele fala para a pessoa: vai e não peca mais. É lindo, porque a pessoa errou e Cristo fala: vai e não peca mais. Vai que você tem uma segunda chance. E um mandamento que fala do amor, o resumo do mandamento que fala do amor, Deus fala assim: amar a Deus e amar ao próximo. E uma das formas de amar ao próximo é encorajar as pessoas. Uma das formas de amar aos próximos é querer o bem das pessoas. Porque normalmente o ser humano ele é individualista. Mas quando ele age querendo que o outro brilhe, isto também é o amor ao próximo. É o amor de uma forma prática, de uma forma que mostra. O amor ao próximo é também encorajar as pessoas. E a pergunta que fica para mim, para você, para todos é: qual é o seu nome hoje? Qual é o seu nome amanhã? Qual é o seu nome? Qual nome Deus está lhe dando? Qual nome? Porque muitas vezes, igual eu disse no início, o ser humano ele pode colocar diversos apelidos. Os apóstolos colocaram um apelido, deram um nome a Barnabé: Consolador, ou aquele que anima. Realmente, Barnabé foi essa pessoa. Mas eles poderiam brincar, ou atrapalhado, qualquer outro nome. Às vezes o ser humano pode te dar um nome diferente. Mas e Deus? Qual o nome Deus está lhe dando nesse momento? Qual o significado de nome Deus está lhe dando nesse momento? Qual o apelido Deus está lhe dando neste momento? Será que é o apelido de pacificador, filho de Deus? Qual o apelido? Todos nós somos pecadores, mas essa pergunta a gente sempre tem que fazer para nós: qual o seu nome hoje? Neste momento, convido Jaqueline a fazer a mensagem musical e assim encerrarmos.
Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, o Senhor venha nos guiar todos nós, o Senhor venha nos transformar, para que nós podemos fazer a diferença no seu ministério, no seu evangelho. Nós que somos pecadores, nós que somos pessoas erradas, mas que através do seu Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar, venha nos cuidar, para que nós tenhamos um bom nome, para honrar o seu santo nome. Desde já eu te agradeço, é o que eu lhe peço, no seu santo nome. Amém.